Graças e paz, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Deixa o seu like aí, compartilha, coloca seu comentário, porque hoje nós vamos falar sobre crítica textual. Essa imagem que está diante de vocês aqui são as obras que eu vou usar para poder apresentar os meus argumentos a favor deste vídeo. E o ponto que nós vamos elucidar é a respeito de Marcos, capítulo 16, do verso 9 ao verso 20. Muitos críticos textuais dizem que esse texto ele não está nos melhores manuscritos, mas muitos não sabem nem o que significa a expressão melhores manuscritos dentro da crítica moderna. E o argumento que tem sido bastante utilizado é que o Dr. Wilson Paroski, um grande nome, autor deste livro aqui que vocês estão vendo, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, ele é a favor desta ideia. Será que ele é a favor mesmo? O que ele quer dizer na sua abordagem? Então, nós vamos dividir esse vídeo aqui em 7 partes, vou tentar resumir ao máximo para você sem perder informação, para que possamos chegar a uma conclusão. O primeiro ponto que nós devemos ver aqui é o seguinte: vamos verificar dentro do próprio livro. Eu estou filmando aqui de forma improvisada com o celular, tá bom, gente? Então, para poder tentar ser mais dinâmico possível com vocês e também por causa da correria. Olha, aqui na página 208 desse livro, a conclusão de Marcos, do capítulo 16, verso 9 ao 20. Aqui ele dá uma introdução e aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai colocar 3 níveis de elucidação sobre o texto. O primeiro são os manuscritos que omitem o verso 9 ao 20, ou seja, os manuscritos que não contêm esse texto. Esse texto aqui na nossa Bíblia fala sobre a aparição de Jesus depois de ressuscitado. Então, o manuscrito Aleph, manuscrito B, o minúsculo 304, a versão siríaca, copta, armênica, tá vendo? Gótica, Eusébio, Epifânio, Exíquio, os manuscritos segundo Severo e Jerônimo, eles não trazem esses versículos. Professor, o que seria esse manuscrito Aleph e o manuscrito B? Vamos pegar só esses dois que são os mais importantes. Para você poder saber sobre isso, nós vamos verificar aqui nesta obra, tá bom? Mas deixa eu continuar aqui um pouquinho primeiro com você. É o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano. Aqui nós já temos, ó, acrescentam os versos 9 a 20 com notas ou sinais diacríticos. Esse sinal diacrítico que ele está falando aqui, essas notas, é o óbelo, ou seja, alguns manuscritos que contêm ali indicações, como se fosse aqueles colchetes da sua Bíblia, indicando que aquele texto pode ou não estar dentro dos originais. Então, você tem a família 1, que é um grupo de manuscritos, e todos esses minúsculos aqui. Professor, o que é família? Gente, isso aí vocês precisam fazer o nosso curso de crítica textual para poder saber, tá bom? Porque, do contrário, não dá para explicar aqui. Vamos lá. E quais são os manuscritos que contêm o verso 9 a 20, esse conjunto de versículos? Você tem o Códice A, que é o Alexandrino, o Códice C, que é o Efraimita, e o Códice D, que é o Beza, o W, que é o Washingtoniano, e ainda tem esses outros códices aqui, ó, tá vendo? Aí você tem uns que acrescentam só do 9 ao 11, na versão de Irineu, os manuscritos e tal, a confirmação das versões latina, siríaca, gótica, enfim, são vários, né? Então você tem aqui esse detalhe. Aqui ele continua a abordagem dele, mas agora nós vamos ver dentro dos manuscritos, tá bom? Primeiro, o que são esses manuscritos e que época são eles. Vamos lá. Vou fechar aqui o livro por enquanto, para poder abrir esse aqui com vocês. Nós vamos até a página de número 116. E na página 116, você tem aqui, ó, uma lista descritiva dos unciais. Unciais são manuscritos maiúsculos. O Códice Aleph, como vocês viram lá, é o sinaítico. Ele é do 4º século. O Códice... Cadê? Agora não. O Códice B, ele é o Códice Vaticano. Estão vendo? Que também é do 4º século. Professor, então esses códices não têm o texto? Realmente não tem. E nós vamos conseguir verificar aqui direto no BibleWorks. Vamos lá. Ó. Primeiro vou colocar aqui para vocês, ó, o texto sinaítico. Então, olha só, gente. Nós estamos aqui agora no sinaítico. E o sinaítico, ó, ele tem, ó, Marcos 16:8, estão vendo? Isso aqui é o próprio manuscrito, gente. Só que quando chega aqui, ó, ele não tem mais os outros versos. Você vê que tem algum texto que foi copiado aqui lá no fundo, ó, tá vendo? Foi borrado, mas ele não tem.
Ele já começa aqui em Lucas capítulo 1, verso 1. Mesma coisa, isso é no Sinaítico, estão vendo? Vamos agora para o Vaticano. O Vaticano o Códice Vaticano, ele tem o 8, como vocês podem ver aqui. Vou diminuir também para facilitar a visibilidade, botar em 25%. E ele termina no 8, ó. Ele coloca o final aqui, ó, para Marcos. Tá vendo? Katamarkon, em grego. Então, ele termina no verso 8 também. Professor, então, Parósky, a informação que ele trouxe lá estava certo. Sim, mas e agora, senhores? E outros manuscritos? Olha, vamos pegar aqui, por exemplo, porque ele diz que tem no manuscrito A, que é o Códice Alexandrino, que é do 5º século, ou seja, um século depois. Vocês vão falar, esse professor, já é quase 100 anos mais tarde. Será? Vamos ver, né? A gente vai ver isso no final. Aqui o Códice Alexandrino, olha. Quando você coloca o Alexandrino, ó, ele tem o verso 9, o verso 10, o verso 11, 12, estão vendo? Então, ele continua aqui todo o texto. O doutor Wilson Parósky também fala sobre um outro manuscrito, além do Códice Alexandrino que traz. Qual é ele? Ele vai chamar ali de manuscrito C. Manuscrito C é esse daqui, gente. O Códice Efraimita. Como vocês podem ver, ele é do 5º século e teve uma correção no século XII. 145 folhas e tudo mais. Professor, tem esse códice aí pra gente ver? Tem, gente. Aqui, ó. Efraimita. Ele contém, professor? Contém aqui, ó. Estão vendo? Ele continua a partir do verso 9. Tá bom? Não vou ficar mudando as páginas para ver todos os versos até o 20, porque vai perder muito tempo, né? Então, estou aqui para mostrar para vocês. Ele também fala de outro manuscrito. Qual é esse manuscrito? Ele fala do manuscrito D, certo? Manuscrito D é esse daqui, ó, Códice Beza, 5º século. Temos ele aí para verificar, professor? Direto no manuscrito? Temos também. Vamos aqui para o Códice D, Beza. O Beza, como vocês podem ver, também continua com o manuscrito, com o texto, olha, vai embora. Então, esses textos ainda tem um outro códice que ele fala, que é o Códice W, nesse caso, que é o washingtoniano. Aqui, inclusive, ele traz, né, a foto de alguns manuscritos. Tem o Códice W, que seria o washingtoniano. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que eu não marquei ele aqui, né, mas ele foi encontrado depois. E, como vocês viram lá, ele traz o Códice Cloromontano, também fala. Agora vamos lá, vamos ver o Códice W. O Códice W aqui é o washingtoniano. Esse daqui. Percebam que ele também vai continuar o texto. Estão vendo? Então pronto, ponto 1 resolvido, né? Ou seja, o fato de não estar no Sinaítico no Vaticano não significa dizer que ele que esse texto não existe no original. Professor, mas o Sinaítico Vaticano é mais antigo do que esses códices que você trouxe. Eu vou mostrar para vocês algumas questões a respeito de manuscrito de crítica textual. E para isso, nós vamos encerrar aqui esse livro e vamos para esse. Tá vendo? Esse Nestlé Aland, o Novo Testamento Grego com edições e aparato crítico. Eu já separei aqui para vocês, ó, o livro de Marcos. Tá vendo? O Katamarkon, tá todo em grego, do capítulo 16. E aqui nós temos o verso 9, ó. Cadê? Aqui, ó. Verso 9 em diante. Você pode ver esses colchetes duplos aqui, marcando, e aqui ele vai comentar, gente, ó. Marcos, tá vendo? Do verso 9 ao 20, ele vai trazer os manuscritos que trazem as palavras e as variantes deles. Tá vendo? O C corrigido, que seria, né, o Efraimita, vai trazer a família 13, vai trazer tudo. Aí eu teria que explicar passo a passo por vocês, ó, os códices que ele falou que tem, que o Parósky falou que tem, estão vendo? O K, que é o Corideto Laudiano, todos eles. Teria que explicar passo a passo aqui, e você aprende isso aqui no nosso curso, então não dá para falar agora aqui para vocês exatamente, tá bom, meus anjos? Então, só mostrando para vocês de onde o Parósky tirou aquela informação, professor. Ele tirou desse livro aqui, beleza? Que é um livro essencial para todo estudante de crítica textual. Então, vamos agora para outra parte do curso. Vamos fazer o seguinte,
agora que nós já verificamos nos manuscritos, vamos ver a qualificação do TC, ou seja, né, aqui é um livro do Paulo Anglada, que fala sobre manuscritologia do Novo Testamento. Ele vai explicar a história, correntes textuais, o final do Evangelho de Marcos. Então, olha só que interessante isso daqui, né? Ele fala especificamente desse tema. E ele vai mostrar, vai esclarecer para a gente alguns termos. Por exemplo, vamos aqui na página 55, onde ele fala o seguinte, ó, que a grande maioria dessas alterações foi baseada no Códice Sinaítico. Ou seja, você tem aqui, ó, o manuscrito Texto Recebido, que é um texto anterior dos irmãos Elzevir, Erasmo de Roterdã, e esse texto ele vai começar a ser corrigido por Karl Lachmann e por Tischendorf. Aí Tischendorf vai fazer várias correções para dar luz ao texto crítico como conhecemos, que também passou por várias correções depois. E essas correções, a maioria delas foi baseada no Códice Sinaítico. Então, o que isso significa? Como o Sinaítico não tem, que nós vimos lá, naturalmente algumas versões vão entender que o trabalho de Tischendorf e de Karl Whiteman, eles são um trabalho melhor. Para você poder entender melhor quem são eles, né, você pode entender no curso, mas vamos lá. Então, vocês já entenderam aqui que a maioria das alterações foi feita com base no Sinaítico, tá bom? Então, as Bíblias provenientes do texto crítico criticam o final longo de Marcos, porque o texto crítico ele foi feito assim, dessa maneira, se afastando do texto receptus, né, que seria o texto recebido, feito pelos irmãos Elzevir e Erasmo de Roterdã. Beleza, professor? Continua, vou continuar. Página 53, aqui você tem, ó, a base, eu até anotei, a base da versão de Whiteman. Vai dizer o seguinte, a base do texto lá são os códices alfa, olha, Aleph, meu Deus, deixa eu pensar em português, A, B, C e H, em parte, olha o que ele diz, em parte, em alguns unciais e orígenes, sendo que às vezes ele se baseava só em A e outras só em B. Então você vai ver aqui que Whiteman, ele trazia abordagens e ele meio que escolhia os manuscritos. Inclusive Bruce Metzger reconhece que o método usado por Whiteman não era bom. Segundo ele, o defeito dessa edição é o escasso do número de manuscritos com os quais ele se restringiu. Tá vendo? E esse fato foi verificado por Scrivener. Então você vê aqui como que eles produziram texto bíblico, gente. Tá bom? Então isso daqui significa dizer que eles se basearam apenas, baseado em seus próprios princípios críticos aplicados à minoria dos manuscritos antigos, considerados por ele. Então eles, o texto crítico, que é a versão do texto a partir de 1831, considerava apenas o manuscrito Aleph e o manuscrito B, ou seja, o Códice Sinaítico e Vaticano. E esses dois códices, como nós vimos no início do vídeo, eles omitem o final de Marcos. Tudo bem? Se eles omitem o final de Marcos, alguns críticos textuais vão trazer essas considerações, dizendo o final de Marcos não existe. Mas ele não existe segundo apenas esses dois manuscritos aqui, gente. Porque a maioria dos outros manuscritos vão trazer, mas professor, os outros manuscritos são menos antigos do que eles. Mas será que esses dois aqui, por serem antigos, são melhores do que ele? É justamente aí que eu te levo para a página 51 do livro, onde nós temos o comentário de Schuss. Aqui, ó, cadê? Ó, desse crítico textual aqui que viveu no período pré-crítico de 1794 a 1852. Aqui ele vai falar o seguinte, ó. Cadê? Vou pegar desde o início para você, ó. Já os manuscritos mais antigos da família alexandrina, em seu julgamento, eram piores. Olha aqui. E ele dá uma razão, os quais, justamente por serem corrompidos, foram preservados pelo desuso. Enquanto os maiúsculos mais antigos, que deram origem à versão constantinopolitana, porque existem os textos alexandrinos, cesarenses, constantinopolitanos, e aí depende de cada classificação que a pessoa segue, né? Por serem melhores, foram destruídos pelo uso constante que a igreja fizera. Ou seja, nós temos aqui um argumento de Schuss colocando que os textos mais antigos da família alexandrina, eles são piores e eles foram preservados justamente por serem piores, ou seja, era um texto que ninguém usava.
Ele ficou lá porque ninguém usava e ele ficou preservado por isso. Já os melhores textos, eles foram destruídos porque o uso constante desgastou o material. Então, esse é um argumento que ele coloca. Então, quando alguém fala assim, professor, o texto, os melhores textos, essa expressão melhores textos, como você pode ver, aqui, ó, são textos que passaram a ser considerados superiores pela maioria dos críticos textuais modernos. Tá vendo? Ou seja, houve uma promoção midiática do TC, que é o texto crítico, e dos manuscritos Aleph e B, nesse caso sinaítico e o Vaticano. Então essa promoção é explicitada aqui por Paulo Anglada na página 57, mostrando justamente esse detalhe. Então, gente, não tem como fugir. Quando alguém fala assim, os melhores manuscritos não trazem, a expressão melhores manuscritos dentro da crítica moderna é a expressão que remete a 2 manuscritos apenas, segundo a opinião de homens como Estikort Hor, estão vendo? Que seguiram o texto de Tischendorf e de Weizmann. Então, é um período crítico. Aqui, ó, aqui atrás, deixa eu ver se eu vou achar para você. Ele coloca uma espécie de linha do tempo. Aqui, gente, ó, a linha do tempo. Toda a crítica textual é dividida em 3 períodos. Ó, período não crítico, período pré-crítico e período crítico. Então, aqui no período crítico, tá vendo? De 1831, que o pai do período crítico foi o Weizmann, Tischendorf depois, Tregelles, aí vocês vão vendo, ó, até chegar a Estikort Hor, eles trabalharam essa ideia de que os melhores manuscritos são apenas 2. Mas nós sabemos que não é assim, tá bom? Isso é apenas uma promoção de ideia. Então verifique a ciência como um todo, verifique o confronto de ideias, verifique as obras de Bengel, o trabalho como um todo, estude crítica textual de forma honesta. Vai aparecer para você agora aí o nosso curso que está em promoção. Entre em contato conosco e você vai ver e entender melhor todo o debate em torno disso e nunca mais ser ludibriado por alguém que de forma mal intencionada vai levar você a crer no texto crítico em detrimento do recebido e do majoritário, sem sequer avaliar tudo que se diz a respeito do assunto. Se você pegar, por exemplo, aqui a conclusão de Paulo Anglada, olha só o que ele diz a respeito do final de Marcos. Olha, as evidências externas em favor da genuinidade de Marcos 16, do 9 ao 20, são muito fortes. Não apenas a quantidade, mas também a variedade de documentos e tipos textuais e a própria antiguidade do testemunho em favor desse final é impressionante. Enquanto as evidências externas favoráveis ao final abrupto no verso 8 são consideravelmente limitadas, complicadas e muito pouco independentes. Esses fatos justificam a conclusão de Farmer de que, no que diz respeito às evidências externas, ou seja, Farmer, segundo Paulo Anglada, também concorda. Podemos dizer com certeza, com relação a Marcos 16, do 9 ao 20, nesse período, que os manuscritos, incluindo esses versos, estão circulando no 2º século. Olha aqui, gente, 2º século. Se havia manuscritos terminados com, aqui a palavra efobon, togar, circulando nesse período arcaico, não podemos saber. Então, está aqui a conclusão de Paulo Anglada, desse livro aqui, tá? Ou seja, ele concorda com o final de Marcos. E, finalmente, chegamos a ele, Paroski. E aí, Paroski, final das contas, você concorda ou discorda? Você concorda ou discorda? Vamos ver, Paroski? Vamos ver aqui na página 214. Olha o que Paroski diz, gente. Conclusão. Apesar de muitos pontos em questão permanecer obscura, ou seja, ele assume a dificuldade, talvez se possa afirmar com relativa segurança que nenhum dos términos conhecidos do Evangelho de Marcos, nem mesmo a interrupção em 16:8, parece representar de fato o original. Ou seja, todas as propostas que colocam término no Evangelho de Marcos, inclusive a mais abrupta de todas, que é dizendo que terminou no verso 8, ela parece não representar o original. Ó. Parece representar o original, mas está aqui, ó, o nem. Ó. Tá vendo? O advérbio de negação, nem mesmo essas parecem representar o original. O que significa isso? Podemos presumir que o final de Marcos não diferia grandemente daquele encontrado nos demais evangelhos. Aí ele coloca a fonte aqui, ó. O que acontece? Cadê?
59, a fonte, 59. Então tá aqui, ó. Também é importante que se diga, saliente que... Tá. Mas o que acontece? Aqui, ele está dizendo que o final dos evangelhos termina com a aparição de Jesus. E Marcos teve acesso a tudo isso. Então, ele entende que Marcos não tem uma abordagem diferente dos demais evangelhos. Então, adivinha, gente? Paroski, Anglada, tá bom? E Burgon, que é um outro livro que nós vamos indicar e vou botar para vocês, né? Eles concordam com o final de Marcos.